Olá, mais um episódio do Domcast Papo Empresarial começando. E hoje o meu convidado é mais do que especial. Aliás, é especialíssimo. Eu vou falar só um pouquinho dele pra gente começar e vou passar a bola porque, pelas palavras dele, é muito mais interessante saber a história. Hoje meu convidado tem mais de 20 anos de experiência e é especialista em PNL. Ele é coaching, trabalha com hipnose, ele é psicólogo e ele tem uma empresa de PNL? Neurociência E neurolinguística. O INER. E hoje meu convidado, ele tem uma característica que eu quero saber dele, tá, gente? Que ele é engenheiro. Mas ele tomou um susto, e ex-executivo, e ele tomou um susto e mudou tudo. Eduardo Rocha, muito bem-vindo ao Domcast. Um prazer enorme, você sabe, eu já estou falando já há semanas sobre isso. O seu sim foi muito importante para mim. Eduardo Rocha, que susto foi esse? Maravilha. Primeiramente, Luciano, eu gostaria de agradecer, né, o convite, a confiança. Está sendo uma alegria estar aqui hoje com você para a gente discutir sobre saúde mental, sobre comunicação. E eu costumo dizer que a comunicação, ela não é um pensamento corrente que a gente comece a ter como uma preocupação de desenvolver uma habilidade, né? A gente acha que fala muito bem porque a gente sabe falar, até o ponto em que a gente começa a perceber que as pessoas não mais nos escutam. Certa vez eu estava dando um treinamento para a minha equipe, quando eu era ainda executivo na Brasil Telecom. E tinham 420 pessoas ali. E eu lembro que eu passei uma manhã com eles, apresentando slides. Era um slide melhor que o outro. Sabe aqueles slides animados que entra uma coisa no outro? E eu estava apresentando um novo processo que nós íamos ter que implantar na área, né? E para minha surpresa, ao final, todo mundo se levantou, aplaudiu. Aquilo foi avassalador. Eu tenho aquela memória fantástica, né? No dia seguinte, o pessoal não fez, né? Porque tá tudo bem, é muito recente, Sim. né? Uma semana também não. Depois eu já estava com 15 dias. E ninguém estava colocando em prática aquilo que eu tinha acabado de dar como norte dentro do plano diretivo tático da empresa. E aí a gente se pergunta, né? Cara, onde é que eu estava falhando? Como é? Aí, naturalmente, o empresário, o gestor, o que ele faz? Bando de burro. Essa minha equipe não entende de nada. É isso aí. E foi aí que eu percebi que o burro não eram eles. Que quem realmente não estava aprendendo, não estava sabendo se comunicar, não tinha nada a ver com quem estava escutando. E que, na verdade, o que precisava ali era que alguma coisa mudasse. E que essa mudança fosse aqui dentro de mim. E eu tomei a decisão de estudar a comunicação. Pela primeira vez, porque eu me vi, achava que falava bem, achava que só falar as pessoas entendiam. Eu achava que as pessoas iriam, nossa, Eduardo, entendi tudo, vou começar a colocar em prática. Isso é muito distante da realidade corrente. E a partir de então eu decidi me tornar uma pessoa que tem como causa ensinar para as pessoas, orientar as pessoas, líderes, executivos, empreendedores, a importância da comunicação dentro de qualquer área gerencial, em qualquer extrato social, porque é a comunicação que vai fazer você ir para o próximo nível. Eu, quando eu estava estudando o tema para trazer aqui, né, e fazendo ali o meu planejamento, a comunicação, ela está em tudo dentro do, né, aí a gente está falando de negócios, dentro do negócio, e principalmente eu refletindo, assim, a dificuldade da liderança, né, em comunicar para sua equipe, em comunicar para os seus clientes, no geral, né, e aí eu penso... É um dos motivos de fechamentos de negócios, de encerramentos de negócios? Eu vou te dar um dado, Luciana, que talvez seja um dado impressionante. Certamente você deve até já saber. Mas mais da metade do custo de uma empresa hoje é retrabalho. Ou seja, o custo de uma empresa, que é uma parte significativa, é falha na comunicação.
porque identificou-se que a maioria desse retrabalho, 83% dele, é por uma ausência de uma comunicação estruturada e estratégica. Eu costumo fazer uma diferenciação muito interessante, que é, será que nós sabemos diferenciar falar, de informar e de orientar? Eu costumo dizer que falar, todo mundo sabe falar, não sei que você tem alguma deficiência, né, na sua fala, algum transtorno mental, mas uma pessoa cognitivamente saudável, ela sabe falar. Mas será que ela sabe informar? Tudo bem, vamos imaginar que ela saiba informar, mas será que ela sabe orientar? Porque para eu orientar tem que ter método. Não adianta só informar. Só informar não significa que a pessoa entendeu e menos ainda que ela vai colocar em prática. E a liderança 4.0, que essa liderança se comunica agora com a inteligência artificial, com todas essas tecnologias que vão vir, ela não é mais a liderança do cobrar, do fiscalizar, do auditar, do verificar. Ela é a liderança do orientar, do ensinar, porque é isso que vai ficar. A inteligência artificial não se preocupa, ela vai fazer tudo, tá? Ela vai saber se o cara está fazendo, pegando as métricas dele, ela vai saber se o cara chegou atrasado ou não, quanto tempo ele ficou. Tudo aquilo que hoje um gestor normalmente faz na planilha, isso vai ser automatizado. E o que vai restar para essa pessoa? Vai restar o elemento do relacionamento e da importância dele na orientação dos seus colaboradores. Hoje, a gente falando da IA, e a gente vai falar da IA mesmo, porque não tem como não incluir isso na pauta, né? Você conhecendo hoje as empresas que você atua, que tem como clientes, como é que a inteligência artificial impacta nessa comunicação? O que você está vendo? Porque a gente sabe o que impacta, mas o que você observa como a neurolinguística, como esse olhar psicológico? Porque eu olho com um olhar de gestora, com uma administradora. Você tem um outro olhar. Qual é o impacto? Eu faço analogia, Lu, com o seguinte cenário. Imagina que você está numa equipe que tem 5 pessoas. Essas pessoas estão trabalhando. Aí o chefe diz assim, olha pessoal, chegou mais um. E chega aquele carinha de óculos, sabe, meio nerd. E aí você olha assim para ele, cara, que legal. Mas o cara é o primeiro a ser consultado pelo chefe. Ele começa a fazer o trabalho melhor do que qualquer pessoa. Ele tem a pergunta, a resposta na ponta da língua. E melhor, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias. Não reclama nunca. E quando você fala alguma bobagem, ele ainda valoriza você. Eu também já pensei assim. É isso. Foi isso que aconteceu nas empresas. É isso. Chegou o nerd que sabe de tudo. Entende? E esse nerd antes estava só no chat. Hoje esse nerd tem voz, ele tem imagem. Hoje esse nerd tem emoção, ele tem entonação de voz. E esse nerd tem todas as respostas que normalmente um gestor gostaria de ter. Hoje, como gestor, eu vou ficar perguntando coisas que uma inteligência artificial vai no meu banco de dados, avalia aquilo ali, me dá um relatório completo. Faz em segundos. Em segundos, tá? Não erra. E quando erra, me avisa que está errando. E ainda é meu brother, é um cara gente boa. É um cara que nunca está de mau humor. É meu amigo. Esse é meu amigo de verdade. Entende? Eu posso até reclamar com ele que ele nunca vai rebater. Verdade. Foi uma mudança, está sendo uma mudança. Eu tenho uma missão hoje. Minha missão é fazer as pessoas entenderem que elas precisam aprender a usar a inteligência artificial. Se você não aprender a usar a inteligência artificial, ela vai usar você. A decisão agora é sua. É isso. Essas ferramentas, que são inúmeras, né? Elas entram dentro da empresa. Eu vou rir porque realmente isso que você falou é muito engraçado. É o amigo. É o amigo do gestor, né? É o amigo do gestor. Mas uma coisa é fato. Ele é o amigo do gestor. Ele não é amigo do CEO. Ou é? Ele não é amigo do
assistente lá do operacional? Ou ele é? Então, aí a gente tem que fazer uma distinção importante, né? Como eu estou usando a inteligência artificial? Se eu estou usando a inteligência artificial para me dar respostas prontas, né, eu tenho o quê? Eu tenho que me preocupar com as perguntas. Sim. Porque se eu faço péssimas perguntas, ela vai me dar Péssimas respostas, né? Exatamente. Isso é até claro isso. Agora, se eu entendo que eu posso aumentar minha produtividade com a IA, se eu entendo que a IA pode me ensinar como pegar o meu trabalho e fazê-lo melhor, se eu consigo mostrar para o meu gestor que hoje eu não preciso trabalhar 8, 12, 10 horas, porque agora eu tenho uma ferramenta que eu consigo ser mais produtivo e trabalhando menos tempo, talvez a gente tenha uma revolução no trabalho. Porque o trabalho, aqui no Brasil, a gente é contratado, quem é CLT, por hora de trabalho. Isso é uma coisa que sempre gerou um debate em toda essa área relacionada a direito trabalhista, né? Caramba, peraí, velho, eu tenho que ficar no horário de trabalho mesmo que eu não tenha nada para fazer? Sim. Tem, é isso aí. É isso aí, você tem que ficar. Absurdo, né? né? Isso é uma coisa meio louca. Eu acho que a gente vai precisar de uma transformação, de uma reforma nesse sentido. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai automatizar muito, que eu acredito que o ser humano não deveria estar mais fazendo. Por exemplo, trabalho burocrático. A gente não era mais para estar fazendo isso. Sim. Carimbar. Verificar planilha. Entende? Ficar fazendo cálculo, passando Chegou a hora de pensar, dias, né? Dias e dias para resolver uma fórmula numa planilha. Isso não faz o menor sentido. Eu não conheço ninguém que é especialista em planilha e se tornou o melhor líder, o melhor gestor para a sua área. O melhor que ele ficou foi o melhor integrador de planilha. Sim. Ele é um cara que é muito bom em fórmula de planilha. Até que ponto esse cara com essa habilidade, ele é importante dentro da empresa com essa habilidade, eu questiono. Porque as pessoas que eu conheci, que são muito boas de planilhas, elas são muito boas de planilha. E aí a gente vai ter, cara, e esse cara vai fazer o que agora? Vai fazer o que agora? Ele vai sumir? Ele vai ter que aprender uma habilidade que olhe o negócio, que faça o que a gente chama muito de um business intelligent, ou seja, uma inteligência em cima do negócio, que ele vai fomentar relatórios cruzando dados. Essa pessoa ela vai ter que ter um pensamento mais sistêmico, ele vai ter que sair da bolinha dele de trabalho, ver mercado, ver interação, ver as relações que aquele trabalho que ele está tendo com as outras áreas integradas. O pensamento desse cara vai mudar. Eu digo que nos 3 estratos, o operacional, o tático e o estratégico, talvez o que vai mais sofrer na Revolução Industrial, quem sofreu foi o operacional, não foi? Sim. Depois que a gente viu na Revolução de Tecnologia, o operacional também sofreu mais. Agora eu acho que vai sofrer mais o tático. Eu também acredito nisso. Esse cara aqui, ele precisa definir. Nisso. Ou ele volta para o operacional, que está tudo bem. Ok. Nem todo mundo. Ou ele vai ter que elevar o nível de pensamento dele e começar a pensar agora que ele não é mais só uma parte, ele é um todo. Ele é um todo. Hoje, você está falando, eles vão ter que... Essa pessoa que é especialista em planilhas, ela vai ter que começar a pensar. Porque antes ela só executava ali as planilhas, né? E criava, enfim. Agora ela precisa pensar. Por quê? Porque a criação ela já vem com o complemento. A IA ela já complementa isso, né? Eu falo muito assim, nas minhas conversas, nas minhas rodas de conversas, principalmente com empresários empresários e funcionários públicos também, que eu acho que tem a maior dificuldade. Né? A gestão pública, eu posso estar enganada, mas eu acho que ela sofre mais com a chegada da IA, porque a resistência é maior, eu acredito. Mas conversando nas minhas rodas, a gente fala muito, as pessoas falam, um absurdo, isso está acontecendo porque vai acabar com o humano, vai substituir o ser humano. E eu sempre falo, não vai substituir o ser humano, mas você vai precisar aprender a lidar com ela, porque é só uma ferramenta. Quando você fala, é só uma ferramenta, a pessoa te olha e fala, uai, porque é uma ferramenta. Uma ferramenta que ajuda demais, né? Ela ajuda demais. Meu Deus, que coisa incrível.
as pessoas ficam, Luciana, você não está falando isso. Eu estou falando, porque é uma coisa incrível. A IA é uma coisa incrível. Luciana, meu pai chegou para mim e disse assim, filho, eu vou te dar a coisa mais importante da sua vida. Ele chegou com um formulário de inscrição para um curso. E ele disse, esse curso vai mudar a tua vida. Esse curso vai ser o futuro. Ele me deu um curso de datilografia, Luciana. Datilografia nas máquinas mecânicas. Eu lembro que eu cheguei naquele curso e digo, uau, eu estou muito na frente das pessoas. Quando veio o Word, o pessoal falava que isso era coisa do capeta, que era coisa do anticristo, que na verdade ia tirar empregos. O que aconteceu? Será? Ou será que eu tenho mais escritores hoje, que antes não poderiam ter uma máquina e que não saberiam a mecânica da datilografia, que não é fácil não. Vai datilografar para você ver. Sim. Hoje você faz o que um datilógrafo faz na mesma velocidade com 2 dedinhos. Será que a tecnologia não vai forçar os humanos a irem para o próximo nível de intelectualidade? A irem para o novo nível de pensamento estratégico? Eu digo por mim, eu sou um cara que eu uso IA mais de 50% do meu tempo hoje. Sim. Ou é desenvolvendo linguagem natural para a inteligência artificial, ou é utilizando a inteligência artificial para aprender. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um curso hoje em uma empresa. E essa empresa, o market share dela, o direcionamento estratégico dela, o produto, o serviço dela é sapatos. Ela é uma fabricante de sapatos. Eu vou na IA e digo assim, olha, eu vou fazer uma palestra sobre comunicação estratégica para uma empresa de sapato, ela tem tantos funcionários, ela tem assim, o nome dessa empresa é tal, eu quero que você me traga todos os elementos que eu posso usar na minha palestra, que eu posso me conectar com essas pessoas. Ela chega e conversa comigo e me dá todos os elementos que eu preciso, que eu talvez levaria semanas pesquisando. E aí ela me entrega isso e eu vou dar uma palestra sobre comunicação estratégica, agora trazendo elementos, trazendo problemas, trazendo cenários daquelas empresas pelos quais eu vou fazer um trabalho. Estou apenas dando um exemplo simplista. Sim. Eu nem estou agora falando para você a nova atualização que teve do ChatGPT de geração de imagem, está todo mundo fazendo a imagem do Ghibli, né? do Ghibli, da imagem dos bonequinhos. Faz o seguinte, você que está assistindo isso, chega assim e diz assim, ChatGPT, eu quero dar um treinamento sobre, sobre comunicação e oratória para empresas assim. Eu quero quase 5 pilares em formato de infográfico para apresentar. Ele cria o infográfico para você. Sim. O seu conteúdo. Lindo, lindo. Coisa que se eu fosse para o Canva, eu iria ali, escolher um modelo, ter que substituir texto, aí o texto não cabe, aí pegar uma fonte menor, uma fonte maior, uma manhã talvez. Ele me entrega em segundos. Entende? Ah, Eduardo, o design vai acabar. Não, eu não acho que o design vai acabar, porque ele vai precisar do cara especialista. Agora, sabe o que vai acabar? O cara que é preguiçoso, esse cara tá no sal. O cara que chegava para você e dizia assim, eu vou te entregar uma arte, demorava 2 semanas. Esse cara tá no sal hoje. O cara que dava uma enrolada e prometia para você uma campanha de marketing inteira e ficava pegando modelos no Canva. Esse cara tá no sal hoje. O que vai continuar? O cara que sabe o que é um Photoshop, ele sabe o que é um Illustrator, ele vai fazer uma peça, ele vai pesquisar na IA, ele vai pegar um modelo, mas ele também vai mexer aqui, ele vai mexer ali, ele sabe o que é contraste de cor, ele sabe o que é cor complementar. Ele vai entender o que aquilo ali está entregando para ele. Exatamente. Ele sabe o que é comunicação, ele sabe que cada peça, cada item na peça de publicidade está comunicando. Esse cara vai continuar. Entende? Esse cara não vai acabar. Só que o preguiçoso vai, o medíocre vai. O medíocre ele tá muito perto, ele tá muito no sal. Entende? Eu entendo. Eu acredito assim, quando eu vejo a inteligência artificial, e aí isso até é uma curiosidade minha, né? Quando eu estava organizando aqui o nosso bate-papo, eu falei, bom, ele é especialista em PNL, hipnose, enfim, todos os processos. Como é que você leva, e aí vou voltar a essa questão
explicar para o seu cliente, para o seu empresário, para o líder, para o empreendedor, como é que você inclui isso dentro da sua vida? Como é que você consegue incluir isso? Porque quando você fala assim, o medíocre vai encerrar tal. Mas tem muita gente que pega a inteligência artificial, que não é medíocre, e que nem organiza aquilo ali, entendeu? Uhum. Como é que você consegue fazer com que o empresário entenda? Isso vai te ajudar e você precisa aprender a usar ela. Você precisa saber e usar todo o seu conhecimento e continuar estudando. Porque o que eu entendo? Você tem que estar na frente da IA, ou não? Com certeza. Esse meu pensamento. É o meu pensamento. É um bom não pensamento. É isso? Eu preciso estar sempre, eu como profissional, eu preciso estar sempre à frente. Porque eu preciso ter um posicionamento e eu preciso saber o que eu quero daquela ferramenta. Uhum. Porque ela vai me dar. Perfeito. Mas eu preciso ter o meu posicionamento. Isso. Que não é igual ao seu. Exatamente. O que eu digo é o seguinte, pensa comigo o seguinte cenário, né? Sempre você vai lidar com pessoas que possam ter inabilidades. Uhum. É uma coisa. Eu lembro que uma pessoa uma vez chegou para mim e disse, Eduardo, eu tenho crença limitante para venda. Nessa época, crença limitante era todo mundo falava que tinha crença limitante, né? Aí eu falei assim, é mesmo, você tem uma crença limitante? Tenho uma crença limitante para venda. Tá bom, você já fez algum curso de venda? Não. Você já leu algum livro de venda? Não. Não. Você já tem o que vender? Não. Então você não tem uma crença limitante de venda, você tem uma preguiça limitante de venda. O que eu quero dizer é que a pessoa que ela tem iniciativa, que ela tem a vontade de querer aprender, a proatividade, você lembrou muito bem, ela vai conseguir. Porque as inteligências artificiais, elas têm uma coisa que, para mim, elas são fantásticas. Elas identificam o seu nível intelectual pela sua pergunta. Então, elas já vão respondendo de acordo com a estrutura de pergunta que você faz. Uma estrutura mais sofisticada de perguntas se chamou prompt, né? Porque o pessoal fala prompt. Não, o que é um prompt? É uma pergunta bem elaborada. Uhum. Em que você diz como é que a pessoa vai agir, qual o contexto, qual o cenário, o que é que ela tem ali de recursos, especifica o que você quer. Uhum. E é assim que funciona dentro das empresas. Você pensar bem, se hoje eu estou dentro de um cargo gerencial e eu vou passar uma orientação para alguém, e eu digo assim, faz esse relatório, entende? Você vai esperar o quê? Que o cara adivinhe como você quer? Não. Exatamente. O que vai acontecer é que um bom líder, ele diz assim, deixa eu te falar, eu quero que você pegue esse relatório como modelo, olha, eu quero que você desenhe dessa forma, eu quero esse relatório com esses critérios, eu quero que você traga essas informações de data tal a data tal. Então, isso é um modelo de pensamento. Sim. Isso não é somente uma habilidade, é um modelo de pensamento. E esse modelo de pensamento é um modelo de pensamento estratégico. O que significa isso? Eu primeiro tenho que saber o que é que eu quero. Sim. O que é um modelo de pensamento estratégico? É aquele que eu digo o seguinte, olha, eu quero chegar hoje lá, vamos imaginar, eu estou aqui, eu quero chegar lá no lago. Eu já sei qual é o endereço que eu estou lá no lago. Então, eu vou pensar, cara, esse horário talvez tenha trânsito. Uhum. Então, deixa eu ver aqui, vou por outro caminho, talvez eu vá pelas marginais, talvez eu pegue o eixão, enfim, eu vou pensar quais são os melhores caminhos mais eficientes e mais eficazes, no menor tempo, e de que eu gaste menos energia para chegar lá. Isso é pensamento estratégico. Agora, tem um cara que diz assim, vai sair de casa, né? Liga o Waze e fica seguindo o Waze. Não sabe nem para onde vai. Nossa, exatamente isso que eu ia fazer. Não sabe nem para onde vai. Então, entende? Então a pessoa diz assim, cara, e você, se tiver uma pessoa do lado... você entra numa comunidade, é morto. Ponto. Acabou. Jogo de computador, né? Exatamente. Parece que você está entrando ali no Pac-Man, entende? É isso. Porque você não sabe nem para onde você vai. Isso é muito sério. O cara pega o endereço, ele dá Ctrl+C, Ctrl+V no Waze, ele não sabe nem que está indo para o lago. Ele vai seguir uma retinha azul. É isso que eu estou, sem saber para onde estou indo. Então, o que é que eu condeno? Eu condeno o seguinte, você não pode ser um Waze em que só indica para onde você vai. Você tem que ter, pelo menos, o pensamento estratégico de dizer, cara, eu quero essa informação, vou usar o Waze para chegar lá. Mas eu já sei onde é que eu quero ir. E eu sei onde é que eu quero ir, e eu já sei o caminho que ele está me dando. Já sei, eu também estou aprendendo, talvez seja um lugar que
que eu não sei por onde vai, mas pelo menos eu estou aprendendo. Eu estou com esse pensamento de aprendizado. Aprendizado. Eu digo para você o seguinte, se eu desse um conselho hoje para qualquer pessoa, eu diria, leia tudo que a IA te fala. Leia. Não dá Ctrl+C, Ctrl+V, não. Claro, é isso que eu estou falando. Leia. E outra coisa, tem que ter um equilíbrio, né? Porque tem gente, ok, que 90% do seu tempo seja com a IA, mas você está ali 90%, 70%, 90%. Você está ali sabendo o que você está fazendo. Leia. Modifique, coloque o seu Modifique, posicionamento. Crie identidade Crie no identidade, texto. Leia. E isso vai ser uma forma eu acho que para os empresários aí, para a maioria que utilizarem a inteligência artificial, porque quando a gente fala de inteligência artificial, não sei se você ouve muito, mas eu tenho muito isso. O que é isso? Pra gente, tá O pessoal acha claro. que é o ChatGPT, né? Não, gente, Se resume ao peraí, ChatGPT, gente. né? Você nunca ouviu falar nessa ferramenta? Não. Ou seja, já eu falo, então vocês precisam realmente entender um pouco, porque hoje é uma infinidade, né? Você entra em Nárnia, não é nem em Nárnia, sei lá onde é que você entra, né? Porque é um mundo de ferramentas. É um mundo. E todos os dias isso aí está aumentando mais. Tá alavancando. E aí tem que ter um equilíbrio. Eu falo, você tem que ter um equilíbrio, porque a pessoa quando conhece o ChatGPT, ele entra naquele processo ali, a vida dele se transforma naquilo ali, muitos não leem o que está acontecendo, então é Ctrl+C, Ctrl+V, e cadê a comunicação? Porque hoje você sabe quando uma pessoa te manda uma coisa de ChatGPT? Claro. De inteligência artificial? Claro. Você consegue identificar isso? Consigo, a estrutura de fala. Uhum. É isso. Eu falo muito isso. Prestem atenção no que está fazendo. Eu não acho que a inteligência vai tomar conta. Ela vai ser uma ferramenta extremamente importante para quem saber usá-la mesmo. E não mais do que isso. E não mais do que isso. É só Eu não mais vejo, uma ferramenta. Hoje nós temos 3 movimentos, né? Que é a inteligência artificial generativa, baseada em texto e linguagem. Nós temos a robótica e a cibernética, que está crescendo muito. Uhum. Que é toda essa parte de robôs, né? Que estão vindo aí muito pesado. Isso vai ser outra revolução também, né? E tem uma que está bem silenciosa, que é o que vai começar a tirar muito as atividades das pessoas hoje, que são as automações. Uhum. Porque o que acontecia antes, né? A gente tinha para desenvolver alguma coisa, nós precisávamos de uma quantidade de código muito grande. Então, quando eu chegava assim para você e dizia o seguinte, faz uma automação para mim, para que eu pegue minhas planilhas, consolide todas elas e me dê um extrato de quanto eu gastei no ano, para minhas planilhas mensais. Nossa, isso dava um trabalho gigantesco. Enorme. Hoje é assim, pega as planilhas e faça. Ou seja, com linguagem natural, eu consigo dar uma instrução para uma inteligência artificial. E eu posso transformar isso num negócio. Sim. Porque muitas pessoas querem ter planilhas consolidadas. E aí, quando você começa a pensar nisso de forma mais sistêmica, você criou um agente de IA. Então, nós estamos vivendo um momento agora onde os agentes de IA, eles vão resolver problemas das pessoas e as pessoas vão começar a comprar os agentes de um do outro. Então, por exemplo, eu tenho um agente hoje que ele faz todo um agendamento para mim por voz. Então, eu estou ali coordenando toda a minha agência por voz, que eu desenvolvi. Aí a Luciana diz assim, cara, achei tão interessante isso, e coloca lá no Google Agenda, coloca, e cria o linkzinho do Meet, cria o link do Meet já, tudo automático. E verifica se tem outra junto, e depois dá para você feedback e opções de agenda, falando comigo, inclusive. Que maravilha, quero isso também. Quero isso. R$100, R$200, R$1.000. Aí nós temos um outro negócio, que é a Luciana, que não é da área de TI, que desenvolve um agente da área dela, que resolveu um problema específico. Que era uma dor dela. E que ela chegou lá no ChatGPT e criou um prompt, e criou um projeto, que agora é projeto, criou um agente, criou, etc. E que está funcionando, diz assim, cara, você quer essa funcionalidade? Me paga 300 e eu te dou aqui para você. Isso vai virar uma coisa muito interessante, essas trocas. Sim. Eu estou falando de agentes aqui, eu conheço pessoas que vendem alguns tipos de agente por 30 mil, por 40 mil, porque são coisas bem complexas, né? Sim. Análise, inclusive, de documentos técnicos, né? Perícia médica, né? Enfim, coisas que são extremamente complexas. Os agentes são caríssimos.
porque ali tem muitas validações para evitar que a inteligência artificial ela distorça aquele processo, que ela especule ou que crie algo diferente. Então, há muitas verificações. O cara vende por 30 mil. Por um período que passa uma semana investigando documentos e cobra 10 mil só por essa investigação. Pagar 30 mil e ter isso pro resto da vida é interessante? É muito interessante. É muito interessante. Rodando em uma Big Tech, rodando numa puta de uma estrutura que nunca cai, que não tem problema nenhum, e que ele chega ali e conversa em linguagem natural e só faz os uploads dos PDFs. Então aí nós temos um novo negócio. Um novo negócio. Né? Isso é um novo negócio. E aí a minha pergunta para você é, o que você acha que... onde é que os empresários... Como é que os empresários vão conseguir incluir essa comunicação com a IA dentro do seu negócio? E em que eles podem errar ali? O que pode dar erro ali? Eu acho que o empresário ele tem que começar por ele. Ele tem que mudar o modo de pensamento. Por quê? A conscientização, né? Existe uma conscientização ali que antecipa a utilização de uma IA. E essa, eu não vou usar esse termo, mas o termo correto seria isso, uma mentalidade, né? É transformar essa mentalidade dele, que muitas vezes, na maioria dos casos, é bem operacional. Todo empresário, ele foi um dia um funcionário, ou foi um apaixonado pelo que ele faz, que começou ali fazendo aquilo, e que vira empresário, mas que gosta mesmo de estar lá no chão da fábrica, muitos deles, resolvendo pepino, etc. Costumo dizer que muitos empreendedores, eles construíram uma empresa para eles mesmos serem funcionários e chefe deles mesmos. Né? Então, quando você pensa isso, e o que é essa mudança interna? É justamente eu dizer o seguinte, cara, como é que eu posso ter um pensamento mais sistêmico e estratégico? Será que isso é possível você desenvolver? Aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Hoje, os meus treinamentos, eles têm como objetivo mudar a mentalidade dessas pessoas para tornar mais sistêmicas, integrativas e estratégicas. Ou seja, eu tenho que pensar no impacto que cada ação minha, o meu chegar de cara feia, ela pode impactar a empresa inteira até eu chegar na minha sala. Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que ter a consciência de que quando eu me calo no grupo do WhatsApp, quais são as emoções que eu estou gerando no grupo. Eu tenho que ter consciência que quando eu dou um esporro em um funcionário na minha sala e todos escutam, qual é o impacto emocional que isso está tendo. E se eu quero isso, tudo bem. Mas se eu não quero, será que eu tenho consciência que eu não quero? E melhor, será que eu sei dar o esporro sem precisar ser inconveniente, nem tornar isso um assédio moral, nem ser tirano, né? Será que eu sei mudar meu estado para quando eu chegar na empresa, mesmo que eu esteja ferrado em casa, eu entenda que eu tenha que ter uma comunicação não verbal que vai influenciar o dia a dia daqueles funcionários? Será que eu tenho essa consciência? Primeira coisa é isso. Muita gente não tem. Não. Acha que funcionário, o cara que tem que ficar ali almejando o empresário, o líder, nossa, você é incrível, bajulando, tem que concordar com tudo, porque foi o cara que criou, que foi não sei o quê. O que tem acontecido hoje? As empresas estão perdendo talentos. Não está tendo retenção de talento. E reclamando que está faltando gente capacitada no mercado. Claro. Porque é o que a gente ouve, né? Não tem gente capacitada no mercado. É muito gente mimimi. Sim, mas e aí? Meu amigo, eu queria o seguinte, ou você muda a sua comunicação, o seu comportamento, e aí sim, aí a IA vem como o quê? Como uma ferramenta para você gerar isso. Vou dar um exemplo. Se hoje eu vou fazer uma reunião com 3 ou 4 funcionários para tratar de um assunto delicado, oi, tudo bem? ChatGPT. Ô, ChatGPT, eu vou estar numa reunião, assim, assado, vou ter 3 pessoas lá. As pessoas tiveram esse problema, uma tem esse contexto. Eu gostaria que você me orientasse com algumas técnicas que eu posso ter, porque eu quero comunicar para eles esse sentimento. O que ocorre nesse cenário? É que o ChatGPT vai me dar uma ideia. Eu não vou ficar copiando o roteiro do ChatGPT. Mas ele vai dizer, ó... Porque nem consegue, né? Nem consegue. Ele vai dizer o seguinte, olha, comece perguntando da vida de cada um. Olha, depois você solta uma piada ali para deixar mais leve.
Traga o conteúdo com base em fatos, para você não distorcer o sentimento de todo mundo. Dê tempo para eles pensarem, porque se você só fala, eles não pensam. Então, eu tenho ali um mentor. Sim. Mas se eu não tenho uma mentalidade, entende? De entender que isso é Você não consegue fazer importante. isso, Eduardo. Não adianta eu ficar ensinando. Você não consegue fazer. O cara vai achar que é besteira, que o cara tem que fazer Que de isso não qualquer jeito, que isso não funciona, funciona, que eu vou ter que falar você mesmo. O cara lorota. que tem que respeitar, me respeitar, porque eu sou o dono dessa merda mesmo. Então o cara traz toda a grosseria e aí acabou, cara. Não adianta. E acabou. Tudo vem a mentalidade antes. Eu acho que a gente vem aí, estamos aí, eu falo sempre, né? Dizem, e eu acredito sim, porque eu vejo muito que estamos atrasados aí muito em relação a outros países, né? Com tecnologia, né? Isso que a gente tem hoje aqui, que pra gente é uau, aquilo lá já está ultrapassado, já está vindo coisas muito mais robustas, muito mais, né, grandes aí para serem apresentadas em termos de inteligência. E eu pensando também na NR1, nessa coisa de, você pensa, tivemos que chegar a que ponto para falar de saúde mental, né? Eu estou há tantos aí, mais de 20 anos no mercado, trabalhando na liderança, o respeito, o comportamento com os seus liderados, né? Com os seus clientes, com seus funcionários. E aí a gente chega nesse nível de ter que treinar a pessoa para poder mudar comportamento, né? E ainda assim a gente enxerga que não tem essa mudança toda. O que você acha que vai acontecer nesse futuro? Fora a continuação de empresas se encerrando, de processos trabalhistas e... O que vai acontecer com essas questões judiciais? Eu não tenho como te ajudar nisso. A gente não tem como adivinhar, né? Assim, não tem como adivinhar. Mas dentro do seu conhecimento, assim, o que você acredita que vai acontecer? Bem, a nossa legislação trabalhista, ela é uma legislação muito complexa, né? Eu teve um caso, foi até noticiado agora na mídia, de uma pessoa que estava fazendo home office. Ela foi mordida pelo próprio cachorro e o juiz deu causa para a empresa porque estava fazendo acidente de trabalho. Isso. Então, isso assim, a nossa justiça trabalhista, ela é muito ambígua muitas vezes, muito subjetiva, né? Fica difícil a gente prever o que vai acontecer, assim, é muito difícil. Agora, o que a gente entende... Mas você consegue ver dentro desses treinamentos que você ministra, que você está lá diretamente, você consegue ver uma mudança, um aceite de consciência, ok, vamos mudar mesmo que a gente precisa? Em termos de porcentagem, quantas empresas hoje que você atende que você vê uma mudança impactante? Luciana, voltando ainda ao judiciário, o STJ usa IA, né? Sim, claro. O STF também. Todas as entidades. Estão usando IA. Aí o advogado não usa, é pedir para se ferrar mesmo, né? O cara não usa... se eles estão usando para analisar o seu caso... E você? É nisso que eu estou falando. Com certeza. E é que o governo brasileiro, ele tem uma postura incrível. Você vai nos Estados Unidos, vai na Europa, enfim, você vai na Europa. Você compra alguma coisa, você paga um imposto a mais ali, no tax free. Você chega numa loja, a pessoa pega e diz assim, você tem 10 euros aqui de restituição de imposto. Você quer que eu desconto aqui na loja? O governo aqui não. O governo, ele está te ameaçando o tempo inteiro, dizendo, olha, se você só negar imposto, eu vou pegar você e vou te prender, viu? Só que quando você paga mais, ele fica quietinho. O que tem de empresa com bitributação, que se tivesse uma IA, o cara faturaria 30% mais. Eu digo que na reforma tributária vai haver uma mudança tributária nesse país. Porque a gente vai entender que o governo, ele é muito mais tirano nessa questão de imposto do que a gente imagina. E se você conversar com qualquer advogado da área tributária, ele vai falar isso para você. A gente a gente paga imposto dobrado o tempo todo. Vou dar só um exemplo. A Coca-Cola, a latinha de Coca-Cola sua, quando você sai do distribuidor, ela já sai tributada. Mas aí se vai passar por uma transportadora, tributa. Se vai passar num restaurante, tributa de novo. Tributa. Se vai para o restaurante, tributa de novo. E se você compra no restaurante para vender na sua lojinha de cachorro-quente, você tributa a quarta vez.
Isso não faz o menor sentido. Só que ninguém avisa. O governo, o que é que faz? Ó, ele fica quietinho. Então, eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar muito a resolver essas injustiças sociais que hoje tem, que é humanamente impossível. Uma empresa que hoje tem 1.000 notas fiscais por dia de Coca-Cola, ficar identificando qual é um centavo ali que ele deveria ter. Na contrapartida disso, o que é que eu percebo? Eu percebo que as empresas ainda não entenderam que elas vão passar por mudanças. Elas ainda estão brincando de ar. Eu acho que o pessoal ainda está usando o ChatGPT para fazer uma pauta de reunião. Entende? Eu vou usar o ChatGPT aqui para preparar um e-mail. Elas não entenderam o jogo ainda. O jogo não é esse. Não é esse. É você usar a inteligência artificial para performar o que você faz. Não é para ficar resolvendo pequenos problemas. Senão você vai ter só uma ferramentazinha ali. É você entender, cara, dentro do meu processo de trabalho, quais são as etapas desse processo que eu posso encurtar e colocar uma máquina para fazer para mim. É esse o pensamento que eu tenho que ter hoje. Quais são as etapas que eu vou precisar ter uma validação humana e quais são as etapas que podem ser automáticas. Em que, na verdade, não era nem para eu estar fazendo. Entende? Não era nem para eu estar fazendo. Enfim, eu não vou nem dar exemplos muitos aqui, porque senão a gente vai se alongar muito, mas tem coisas burocráticas que não era para o ser humano estar fazendo mais, Luciana. Não era. Nós não somos tão pequenos E assim. onde é que está o erro aí? Porque informação não é. Você concorda? Falta de informação não é. Eu acho que é uma maturidade. Eu acho que a Resistência? sociedade... Você acha que pode ser uma resistência? Nós somos um país cristão. Sim. O que eu já escutei de empresários grandes aqui, dizendo que IA é o novo anticristo. Eu já ouvi também várias vezes. Sim. Eu até falei para um agora, eu disse assim, olha, me disseram isso quando o outro chegou, tá? Falaram a mesma coisa, que o Windows era um negócio do anticristo. Inclusive o símbolo do Windows 98 era o símbolo do fim do mundo. Sim. Entende? Eu lembro disso, como fosse hoje. Pouco. Entende? Eu lembro como fosse hoje. E as pessoas negavam usar o computador porque diziam que a gente ia ter uma marca do código de barra na nossa testa. Sim. E que tinha gente que não comprava produto com código de barra, Luciana. O anticristo não chegou até agora. Até agora. Já passaram-se quantos? 20, 30 anos, 40 anos aí. É. Então, eu entendo que existe o medo e há uma tendência que essas pessoas, diante do medo, possam transferir para uma questão que não tem nenhuma ligação. A inteligência artificial nada mais é do que uma automação, é uma estrutura e que vai uma ferramenta, como você definiu, uma tecnologia que vai ajudar as pessoas. Ela espanta hoje, espanta, porque ela tem feito coisas que até então a gente não imaginava que uma máquina faria. Mas até agora, que eu tenho visto, tá? Até agora, não estou falando aqui para agora, ela não se aproximou ainda de um pensamento humano sofisticado. Existem umas que o pessoal está dizendo que vai ser lançada daqui a 1, 2 anos, que é de AI, que vai ser isso. Mas por enquanto a gente não viu isso. Então o que a gente tem? A gente tem uma máquina de perguntas e respostas. Né? Então a gente tem que começar a pensar sobre essa perspectiva disso ser apenas uma ferramenta. Eu vou dar um exemplo aqui, vou contar uma história muito interessante. Eu digo assim, sabe quando é que um casal ele tem uma comunicação boa e empática? É quando acontece o seguinte cenário. A esposa, ou esposo, né? Vou falar, no meu caso, uma esposa, chega e diz assim, vou fazer um café para você, meu amor. Ela vai lá, prepara o café, o pó, ela moe o pó do café. Ela coloca aquele café no coador, pega água quente, coa o café para você, entrega para você. Você toma o café e diz assim, nossa, como esse café tá ruim. Você e ela sabem que você está falando apenas do café. Ele não está falando de que ela não se esforçou, que aquilo não foi amor, que ela não teve apego por aquilo. Ele só deu uma opinião sobre o café. Sobre o café. E aí isso vira emoção total, né? Emoção total. Ele só está falando do café. A gente só está falando de uma ferramenta. Não tem emoção, entende? Não tem emoção, é isso. É só uma ferramenta. Que se você não falar com ela, ela não fala com você.
fica calada, Ela fica né? caladinha. Se você não chamar, É. ela nem... Você passa o dia Pode até inteiro, desligar o você celular. É. Desliga o celular, você vê como é que é, aí acaba, ela É paga. sobre isso. É sobre isso. sobre É apenas isso. um software. Por que esse medo todo? Que faz coisas extraordinárias? O Word também fazia. O Excel, quando criou-se, que substituiu os not notes, que eu sou dessa área de TI, foi uma coisa extraordinária. Quando a gente pensava no Photoshop, nossa, cara, mudando cor, tonação dos designs, dizendo, mas a gente vai sair da escrita. Foi só um software. É só um software de automação. Agora, que vai fazer muita coisa que hoje você faz e que talvez você não precise fazer. Hoje eu não vejo mais pessoas que são assessoristas de... Tem alguns prédios ainda que insistem, mas assessorista de elevador, lembro que na minha época todo elevador tinha um assessorista, né? Todos os lugares tinha um cara que fazia o datilógrafo do lugar. Esse cara hoje ele não precisou mais, entende? Só que esse cara está fazendo outra coisa. Ele não morreu. Ele está fazendo outra coisa. Porque trabalho vai existir aos montes. Aos montes. Só que agora vai ser diferente. Para quem resolver se mexer na cadeira, né? Exatamente. Porque quando eu falo de resistência, e a gente já está finalizando. Foi rápido, né? Eu estava monitorando o tempo aqui, estava, oh meu Deus. Mas só uma última consideração aqui que eu quero passar para você. Eu acredito, Eduardo, que quando eu falei agora de resistência, eu acredito muito que entra a questão da legislação, sim, e entra também uma resistência de pensar, que eu vivi muito isso no meu negócio quando eu estava lá dentro da minha empresa, como diretora, eu era muito operacional, eu era muito tática e operacional. E eu vivi muito a chegada das máquinas para substituir. E eu tive, à época, uns negócios, um negócio específico em um shopping aqui em Brasília, um grande shopping, em que eu tinha ali dentro 100 pessoas trabalhando. Eu tinha um contrato ali de 100 pessoas. E eles substituíram, as máquinas chegaram, era um segmento de estacionamento, então você pagava. E eu fiquei com 10 pessoas trabalhando. Então, eu tive 90 pessoas sendo demitidas de uma só vez. Eu entendia o que era ali e via de uma forma até... Gente, vamos entender que isso daqui é um progresso, né? É tecnologia. Está chegando para resolver a vida. Mas os empregados não entendiam, os clientes, em algum momento, não entendiam. Porque eles, óbvio, ali, clientes que iam muito ao shopping ali, tem clientes que vão ao shopping todo dia. Cria uma afeição com a operadora de caixa, cria uma afeição com a gerente que está atendendo e tal. De repente, eu não tenho mais ela? Cadê, gente? Não. Então, eu tive abaixo-assinado de clientes. Eu tive isso. Interessante. Eu tive uma rebelião de funcionários, porque eu simplesmente peguei 90 pessoas, mandei embora e paguei as rescisões. Mas não, o sindicato veio e lá, porque eu vou botar você na justiça. Gente, interessante isso. Eu tive isso, e eu tive isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás praticamente, 10 anos. Quando a gente implantou esse sistema que começou a chegar aqui as máquinas, que hoje está em todos os shoppings. Hoje você vê operador, você vê por quê? Porque naquele momento o sindicato conseguiu uma liminar judicial, conseguiu na justiça que teria que manter pelo menos uma operadora de caixa. Porque e os idosos fazem o quê? Eles não sabem manusear. Então, eu vejo hoje que, e aí eu vou falar do nosso país, tem essa resistência legal da legislação e tem também não quero enxergar que isso está chegando, não quero ver que isso aqui está chegando, porque eu sou a favor de manter, de dar emprego, porque... Então, é cultural. Eu vejo muito isso. O que você acha? Eu acho que isso é válido. É um pensamento válido. Eu não acho que isso é um pensamento... Eu não quero invalidar esse pensamento, porque ele é um pensamento ético, ele é um pensamento moralmente correto, tá? E pensar dessa forma. E eu acho que tem que ter lutas que possam resistir a esse movimento, mas não negá-lo. Não negar. Perfeito? Posso até resistir, dizer o seguinte, não, cara, tem que ter na minha empresa, não pode sair. Vai substituir por robô? Não, tem que ter 40% de humanos aqui. Eu acho vamos 100%. negociar, né? Eu concordo com vamos isso. Equilibrar. Mas negar que vai vir os robôs,
Entende onde eu quero chegar? Sim. Negar que hoje a inteligência artificial na palma da minha mão, ela pode me ajudar a performar o meu trabalho, a desenvolver melhor o meu trabalho e sobrar meu tempo. Agora, nada adianta eu ter uma inteligência artificial e eu ter uma carga numa escala, né, onde eu ainda trabalho 8 horas por dia, 5 dias, 6 dias na semana. Sim. Não adianta também. Eu tenho que ter por isso que eu tenho que ter uma reforma, eu tenho que ter uma política pública, eu tenho que ter vários pensamentos sistêmicos e eu acredito que isso é importante. Eu defendo, inclusive, essas causas sociais. Eu só não defendo a negação. De que isso não está acontecendo e que isso não vai chegar até você. E o meu objetivo hoje, a minha luta é fazer as pessoas... Ei, acorda. Vai chegar até você isso aí, tá? Do mesmo jeito que você usa o WhatsApp hoje. Sim. É uma ferramenta que você não vive mais sem, praticamente, né? Você vai usar a inteligência artificial daqui a 2 anos. Vai ser do mesmo jeito, tá? Você não vai fazer nada sem ela mais. Sem mais. Também eu acredito nisso. Você vai falar... tem software de banco, não vou falar o nome que eu já estou vendo. Estou participando de testes. Não foi lançado ainda. Você diz assim, ó. Faça um Pix para minha mãe de R$50. Ele já sabe quem é a sua mãe. Vai lá e aceita... Pelo tom da sua voz, você faz sim. Ele pega e faz o Pix. Aí você vai dizer assim, os bancos vão começar a ter que negar isso, que não vai ter um software assim. Vai ter, meu querido. Vai ter. Entende? Vai ter um software que vai dizer assim, cara, quanto é que eu gastei esse mês aqui com vestuário? Eu tô achando que tô gastando muito, olha só gastou com vestuário na Caixa Econômica, na Loja Americana tanto, na C&A tanto, na Renner tanto. Você gastou esse mês 30% do teu orçamento. Sim. Será que isso não é uma coisa interessante para você ter? Claro. Entende? Hoje eu não trabalho mais com... Nunca, né? Já tem planilhas. Eu não trabalho mais. Porque hoje o meu banco já me dá todo o meu relatório. Exatamente. Entende? Se eu faço tudo por ele ali, ele imagina me dá você todo perguntando sobre o relatório o tempo todo. Então, é sobre isso. É sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter uma reforma, a gente vai ter que repensar o trabalho humano para algumas áreas, não para todas, né? Para uma massa de pessoas que precisam, que dificilmente vão desenvolver novas habilidades para essa área. Mas não negar esse movimento é não olhar para o céu quando vier um meteoro. Lembra daquele filme Não Olhe para o Céu, né? Lembrei dele agora. Tá vindo meteoro, gente. Tá vindo. Vai acabar essa porra aqui, bicho. Vamos lá. O que a gente vai fazer, bicho? O que a gente vai fazer aqui, cara? Não, vamos se preparar para isso. Vamos se preparar para isso. Sim. E ainda dá tempo. Sim. Essa é a minha luta. Não vamos ser pegos de surpresa, né? Não precisa. Não começou ainda. O movimento não começou. Nas empresas não começou. Tá? A gente tá assim... Agora, daqui a 2 anos, meu amor, o desespero vai ser completo. O que vai ter de gente sendo demitida em grandes empresas, que vai ser massa. Eu digo para todo mundo, essa é a minha causa. Gente, olha pro céu. O meteoro tá chegando. Gente, estamos aqui chegando ao final do meu podcast. Quero te agradecer, Eduardo. Eu que agradeço a confiança e o convite. Quero te agradecer demais. Espero poder tê-lo aqui novamente, para a gente poder... Sua disposição. Porque eu acredito que, assim, nós temos uma vasta lista de assuntos para falar sobre inteligência artificial e para falar sobre essas dores, né, empresariais aí que a gente precisa ajudar, né? Eu falo muito isso. A gente precisa... pedir para essas pessoas olharem para o céu, né? Ajudá-los a levantar a cabeça e olhar para o céu. Vou começar a usar esse jargão, tá? Pode usar. Olha para o céu, gente. Pelo amor de Deus, está chegando o meteoro. Por favor, faça suas considerações, passe o seu @, onde é que as pessoas te acham. A minha consideração final é a que eu sempre falo. Existe um jeito de você comunicar e existe um jeito de você fazer as pessoas sentirem o que você comunica. E o que eu uno é justamente essa comunicação empática, autêntica, e ela não precisa não ser estratégica. E ser estratégica não significa que é chato. Você pode unir as duas coisas. Sim. E se comunicar é justamente você respeitar o outro. Que você se adaptar ao outro. Você ter essa conexão humana muito mais profunda. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse movimento, eu vou ter uma imersão agora. Vai ser em maio. Lá no meu Instagram vai ser a imersão de PNL, pela primeira vez, PNL com IA. Opa! Então você aprende PNL e ainda aprende inteligência artificial. Eu vou aprender te ensinar a você não só perguntar para as pessoas, mas perguntar para a IA.
porque ela virou um elemento desses Sim, processos sim. também. E a gente aprende, e é um novo jeito de se comunicar. É uma parceria, É uma né? modelagem. Uma modelagem. Então, a gente está trazendo já esse novo conceito, tá? Que massa. Lá no meu Instagram, Eduardo Rocha 360, numeral Sim. 360. Iner com 2 N's, 360. Fala lá que você estava aqui no podcast, que a gente entrega um ingresso para você participar dessa imersão, gratuitamente. Olha isso, gente. Não percam essa oportunidade. Meu querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Estamos encerrando mais um episódio do Domcast. Hoje foi muito especial. Não deixem de assistir e curtindo, compartilhem, mandem perguntas que a gente responde. Até a próxima.